A alimentação é um dos fatores que podem determinar as condições de saúde de uma pessoa, assim como a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde. Ter esses direitos garantidos traz a possibilidade de tomar decisões que sejam favoráveis à saúde, como ter uma alimentação saudável e sustentável, por exemplo. Para que isso ocorra, é necessária uma combinação de diversos fatores, como a disponibilidade de alimentos e boas escolhas. De certa forma, nas últimas décadas, houve um aumento na quantidade de alimentos disponíveis, devido à modernização das técnicas de produção e conservação dos alimentos. Isso possibilitou a diminuição nos índices de fome e desnutrição, embora ainda exista uma grave situação de pobreza extrema e insegurança alimentar no país. Só em 2022, no Brasil, cerca de 125 milhões, isto é, 58% da população, declararam ter algum grau de insegurança alimentar, sendo que 33 milhões declarou não ter acesso a alimentos em quantidade suficiente. Curiosamente, ao passo que temos um panorama de desnutrição e insegurança alimentar por um lado, por outro, mudanças no padrão alimentar da população trouxeram um aumento da malnutrição e consequente obesidade em todas as camadas sociais. Houve o aumento no consumo de ultraprocessados e a diminuição do consumo de frutas, verduras e legumes da população, além de cereais integrais e grãos, alimentos importantes para manter a saúde das pessoas. Além disso, o consumo de grandes quantidades de carne, principalmente vermelha e processada, vem sendo associado ao aumento do risco de câncer, doenças do coração, obesidade, entre outros. Já quando pensamos na saúde planetária, a forma que produzimos alimentos impactam os ecossistemas da Terra, ou seja, a comunidade de organismos e o ambiente físico que aqui existem. O setor agropecuário brasileiro, por exemplo, é um grande emissor de gases de efeito estufa, considerado em 2020 o segundo maior destinador desses gases na atmosfera. Outros exemplos desses impactos são a perda de biodiversidade, o uso extensivo da terra, o uso de grandes quantidades de água doce, a poluição do ar, o desperdício e a poluição por nitrogênio e fósforo no solo. Atualmente, a forma de cultivo mais presente, a monocultura, é um traço de uma lógica baseada na produção de um único produto em larga escala, em determinada região, em que outras culturas e a diversificação de alimentos acabam sendo destruídas. De fato, os sistemas alimentares dispostos da maneira como estão atualmente são incapazes de fornecer uma dieta saudável e sustentável a todos. E se de um lado temos o panorama de desnutrição e insegurança alimentar, por outro, essas mudanças no padrão alimentar trouxeram um aumento da malnutrição e crescente nos casos de obesidade. A Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2019, revelou que 60% da população brasileira está com excesso de peso e 26%, ou seja, um quarto dos brasileiros, apresentam obesidade. A obesidade é uma das principais causas das denominadas doenças crônicas não transmissíveis, que lideram as causas de óbito no país, sendo consideradas um dos principais problemas de saúde pública da atualidade. Além disso, o fenômeno denominado sindemia global diz respeito justamente a esse cenário complexo em que vivemos atualmente, que é a coexistência das três pandemias: obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que interagem umas com as outras e compartilham causas comuns. Mas você sabe o que significa o termo doenças crônicas não transmissíveis? Diferentemente das doenças transmitidas por vírus, bactérias ou parasitas, como a gripe, a dengue e até mesmo a Covid-19, as doenças crônicas não são transmissíveis e apresentam um desenvolvimento lento e têm longa duração. Podemos citar como exemplo as doenças do coração, como hipertensão e aterosclerose, que podem ocasionar o infarto, que é o ataque cardíaco, ou o AVE, conhecido como derrame, o câncer, diabetes e doenças respiratórias, como a asma. Aqui no Brasil, no ano de 2019, 55% dos óbitos registrados foram causados por doenças crônicas não transmissíveis, sendo que a causa número um dos óbitos no total da população se deu por doenças do coração. Dentre os fatores de risco que provocam a maioria das mortes e incapacidades de forma combinada, também no ano de 2019, podemos citar o IMC elevado e os riscos dietéticos que representam, respectivamente, um aumento de 27% e 15% só na última década.
dos princípios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde sobre a alimentação e a prevenção de doenças é a recomendação da ingestão mínima de 400 gramas de frutas, legumes e verduras, todos os dias. Isso equivale a 5 porções diárias desses alimentos. O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que a alimentação seja composta basicamente por alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, aqueles alimentos que são obtidos diretamente de plantas e animais e que sofrem alterações mínimas após deixar a natureza, como os legumes, as verduras, as frutas, o arroz, os feijões, as farinhas, a mandioca, o milho, as castanhas, o leite, iogurtes, carnes, ovos, café, chá, entre outros. Realmente é uma infinidade que a natureza tem a nos oferecer e especialmente os alimentos de origem vegetal, ou seja, aqueles que não vêm dos animais, são recomendados para ser a base da nossa alimentação e que podem nutrir, ter sabor e serem culturalmente apropriados, isso é, fazerem parte daquela cultura, como é o caso aqui no Brasil da mandioca, um alimento tipicamente brasileiro, ou até mesmo o milho, entre tantas outras frutas aqui do nosso país. E um prato de comida traz a história de cada alimento que está ali, desde quem plantou, como plantou, por que plantou, quem colheu, a forma de transporte até o mercado ou a feira, e isso deve ser considerado nas nossas escolhas. A escolha por alimentos de origem vegetal e o limitado consumo de alimentos de origem animal podem favorecer muito um sistema alimentar socialmente mais justo, menos estressante para o meio ambiente, para os animais e para toda a biodiversidade aqui na Terra. E é por isso que o Sustentária acredita que ações consistentes e coordenadas, tomadas em conjunto por todos os envolvidos, como governos, setores públicos e privados, podem definir e melhorar a saúde das pessoas e do planeta. E o consumidor final tem um papel também fundamental nesse sistema. Afinal de contas, somos nós que escolhemos e compramos os alimentos, e isso contribui muito para a criação de demandas, não é mesmo? Pense nisso. Agora, vem cá. Você quer saber mais sobre como podemos contribuir na construção de um mundo mais sustentável, com acesso à alimentação saudável e adequada para todos e todas? Nos acompanhe em nosso próximo vídeo.